Olá, sejam bem-vindos ao canal do Conceituar Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Joaquim Cardoso. Hoje eu estou iniciando uma série de vídeos para tratar dos crimes de deserção no Código Penal Militar. É bom lembrar que o CPM não trata apenas de um tipo penal de deserção. Nós temos vários. Por exemplo, no artigo 187 nós temos a deserção propriamente dita. No artigo 188, os casos assimilados. No artigo 190, a deserção especial. No artigo 191, o conserto para deserção. No 192, deserção por evasão ou fuga. No 193, favorecimento a desertor. E no 194, omissão de oficial. Nós teremos a oportunidade, ao longo do tempo, de tratar de todos esses tipos penais. No vídeo de hoje, eu vou centrar o meu olhar apenas no artigo 187, naquilo que a doutrina chama de deserção propriamente dita. Estamos quase iniciando os nossos debates, a nossa apresentação. Antes, porém, te convido, caso não esteja inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os seus colegas, curta e faça comentários para que a gente possa estabelecer uma interação mais efetiva e esse vídeo tenha maior relevância dentro do YouTube. Agora sim, vamos começar a nossa conversa. Eu trago aqui apenas o primeiro detalhe ilustrativo, que a deserção ou os crimes de deserção estão inseridos dentro do título que trata dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Esse é o bem jurídico tutelado. Essa linda pintura que está na sua tela é um quadro de 1906 que retrata a prisão de um desertor. Agora nós vamos dar uma olhadinha no artigo 187 e ver o que ele apresenta para nós. Eu gostaria que você olhasse comigo o tipo e assim estabelecer o legislador. Deserção é o nome do crime no 187. Repito para você, a doutrina denomina essa deserção de deserção propriamente dita. É o típico crime do militar. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Se ele se ausentar por tempo igual a 8 dias, não há deserção, apenas faltas disciplinares. Se ele ultrapassar o prazo de 8 dias, aí sim nós poderemos pensar em deserção. Além disso, no preceito secundário, onde trata da pena, estabeleceu o legislador para a deserção. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Ocorre que ele, legislador, trouxe uma agravação de pena. Se o autor da conduta for um oficial, a pena é agravada, está na parte final do preceito secundário. Eu teria oportunidade, mais à frente, de estabelecer qual é o quantum dessa agravação. Então, anote em algum lugar, 187, deserção propriamente dita, e essa deserção caracteriza um crime propriamente militar. Isso aqui é extremamente importante para nós pensarmos, porque exige algum tipo de reflexão. A teoria que eu vou adotar aqui, ou a doutrina, é a doutrina clássica, para caracterizar o crime propriamente militar. E ela estabelece que, para que um crime possa ser classificado como propriamente militar, ele tem que preencher duas condições. Dupla condição. A natureza militar do fato. O que isso quer dizer? Está previsto só no Código Penal Militar. E a condição de militar do agente. Isso significa que só o militar pode ser autor do crime de deserção. Preenchidos esses dois requisitos, estamos diante de um crime propriamente militar. Quando eu olho para o 187, eu não tenho muita dúvida. Veja, ausentar-se o militar. Pergunte para você mesmo. Quem pode praticar a conduta do artigo 187? Apenas o militar. O delito de deserção está previsto só no Código Penal Militar. Logo, ele preencheu os dois requisitos. Natureza militar do fato e condição do militar do agente. É um crime propriamente militar. Célio Lobão assim define. Trata-se da infração penal específica e funcional do ocupante do cargo militar. Outro detalhe importante. Quando você olha para o artigo 187 do Código Penal Militar, você percebe que o legislador nada fala sobre culpa. É porque o crime de deserção só é punível a título de dolo. Dolo aqui é consciência e vontade. O agente quer o resultado e dirige finalisticamente o seu agir para a produção daquele resultado. Deserção só é punível a título de dolo. Esse é o outro elemento fundamental. Eu trago uma pergunta bem destacada.
É um crime formal ou é um crime de mera conduta? Você poderia se perguntar qual é a importância disso. Tem importância se você for fazer um processo seletivo, por exemplo, um concurso público. Estabelecer se eu estou diante de um crime formal ou de um crime de mera conduta é extremamente relevante. Só que antes de tratar desses elementos propriamente dito, eu preciso destacar para vocês outros dados também fundamentais. Nós temos que traçar uma distinção, ou uma classificação do chamado crime material, crime formal e crime de mera conduta. Quando eu falo que um crime é material, a doutrina vai dizer assim, crime material ou de resultado. É porque o tipo penal descreve uma conduta e o resultado previsto pelo legislador já integra o próprio tipo. Então, para a consumação do tipo penal material, é indispensável a produção de um resultado. Esse resultado está separado do comportamento que vem antes, do comportamento que o precede. Por exemplo, matar alguém. Esse indivíduo dirige o seu agir para a produção daquele resultado. Ele atira, por exemplo, e o resultado vem logo em seguida, que é a morte da vítima. O fato típico, nos chamados delitos materiais ou de resultado, eles são integrados, ou ele é integrado, o fato típico, pela conduta humana e a modificação do mundo exterior. Essa modificação do mundo exterior é realizada pela conduta do agente. Qual é o exemplo mais fácil de nós visualizarmos isso? O crime de homicídio. Matar alguém. Eu dirijo finalisticamente o meu agir para a produção daquele resultado, acionando o gatilho de uma arma de fogo, por exemplo. Quando a vítima morre, o crime se consuma. Se por circunstâncias alheias à minha vontade o resultado não se produzir, eu estou diante da tentativa de homicídio. O mesmo vale com o crime de furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O crime vai se consumar quando a coisa alheia for subtraída pelo autor. Estou diante de um delito material, de um crime material ou de um crime de resultado. Isso é diferente quando eu trato com a classificação de crime formal. O crime formal também descreve um resultado, mas esse resultado não precisa acontecer para o crime se consumar. O que o legislador faz no crime formal? Ele antecipa o resultado. É por isso que a doutrina chama o crime formal de crime de resultado cortado ou de consumação antecipada. Não precisamos verificar a ocorrência do resultado no mundo naturalístico, no mundo concreto, para a consumação do crime. Basta a ação do agente, basta a vontade do autor de concretizar aquele delito. São as configurações do chamado dano potencial. No crime de ameaça, por exemplo, ameaçar alguém prometendo-lhe um mal injusto e grave, aquele resultado não precisa acontecer. O crime se consumou no momento da ameaça. No Código Penal Militar, eu posso citar o exemplo da concussão no artigo 305, em que o agente vai exigir, para si ou para outro, direto ou indiretamente, indevida vantagem no exercício da sua função ou a pretexto de exercê-la. Ele exige uma indevida vantagem, mas ele não precisa receber essa indevida vantagem para o crime se consumar. Esse delito se consuma no momento da exigência. A concussão é crime formal. Isso é diferente do crime de mera conduta ou de simples atividade. No crime de mera conduta, nós não temos um resultado naturalístico, mas veja bem, todo crime tem resultado. Alguns exigem um resultado naturalístico, outros apenas um resultado jurídico. No crime de mera conduta, eu não tenho um resultado material, eu não tenho um resultado naturalístico. Por quê? Porque ele é um crime de mera atividade. O legislador descreve o comportamento do agente e não se preocupa com o resultado. No Código Penal Militar, a desobediência, no artigo 301. Desobedecer a ordem da autoridade. Não tem resultado. Basta a desobediência e o crime já se consumou. Na violação de domicílio, que está previsto também no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, quando o indivíduo ingressa em casa alheia sem consentimento do morador, o crime se consumou. Não precisa ocorrer nenhum resultado naturalístico. E aí nós estaríamos diante daquilo que a doutrina chama de crime de mera conduta ou crime de mera atividade. Estou estabelecendo para você que isso tem importância? Sim. E aí eu trago um quadro para que você possa observar comigo. Diferenciação entre crime material, crime formal e crime de mera conduta. A gente precisa traçar
uma estratégia para poder diferenciar um do outro. Olha a estratégia que eu te proponho. O primeiro passo dessa estratégia consiste na tentativa de extrair um resultado. Resultado naturalístico, concreto, efetivo, do tipo: se não foi possível extrair esse resultado, o crime é de mera conduta. Por exemplo, violação de domicílio, no Código Penal Militar e no artigo 226. Por exemplo. Agora, se a gente conseguir extrair esse resultado, se tiver um resultado, nós temos que fazer uma outra pergunta. O resultado é necessário para a consumação do crime? Se a resposta for sim, o resultado é necessário, o crime é material, homicídio, furto, por exemplo. Se a resposta a essa indagação for não, se o resultado não for necessário, o resultado material, o crime é formal, exemplo de concussão. Crimes formais, como eu disse anteriormente, são aqueles denominados pela doutrina de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Por que eu disse tudo isso? Você pode ter se perguntado. Eu disse tudo isso porque no que se refere ao crime de deserção, nós temos alguns problemas. E eu trago aqui os problemas para nós pensarmos. Deserção é crime formal ou crime de mera conduta? Se nós pegarmos nos comentários ao Código Penal Militar de Jorge César de Assis, ele vai dizer que é um delito de mera conduta, porque a lei não exige nenhum resultado. Olha para o 187. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve, do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Qual é o resultado? A princípio, nenhum. Bastaria a ausência e o crime se consumaria. Agora, Neves e Strenfinger, Cícero Coimbra Neves e Marcelo Strenfinger, no Manual de Direito Penal Militar, também classificam a deserção como delito de mera conduta. Cláudio Amin Miguel e Ione de Souza Cruz, em Elementos de Direito Penal, ao trabalhar com a parte especial, eles classificam como delito de mera conduta e instantâneo de efeitos permanentes. Olha, isso precisa de um comentário mais à frente, mas deixemos em suspenso por enquanto. Loureiro Neto, na obra Direito Penal Militar, afirma tratar de delito formal. Opa! Jorge César de Assis, Marcelo Strenfinger, Cícero Coimbra Neves, Cláudio Amin Miguel e Ione Cruz dizem que é crime de mera conduta, mas Loureiro Neto afirma se tratar de delito formal, que se constitui pelo simples transcurso desse prazo, que é de mais de 8 dias. Se nós olharmos a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, nós vamos verificar que na jurisprudência do STM prevalece o entendimento que é delito formal. Em várias jurisprudências, os ministros do STM dizem que é crime formal. Então, grande parte da doutrina diz que é crime de mera conduta. O STM tem dito, de maneira mais efetiva, que se trata de um crime formal. Em alguns concursos públicos, é possível encontrar a classificação como crime formal, e eu vou mostrar aqui hoje. Então, você precisa analisar a questão, caso uma questão dessa natureza apareça para você, e verificar em qual processo seletivo você está participando para poder determinar se é crime formal ou crime de mera conduta. Em geral, vão te perguntar se é de mera conduta ou se é formal.